Olá, sejam bem-vindas ao Estúdio Empreendedora e o assunto de hoje é tipos de tecido. Uma das maiores dúvidas de quem está começando a costurar é qual é o tecido ideal para aquele tipo de roupa. Mas já vou adiantando que esse é um tipo de habilidade que a gente só ganha com o tempo. Quando a gente pensa que já aprendeu o nome e o tipo de cada tecido, a indústria lança novos tecidos e isso faz com que o aprendizado sobre os nomes e os tipos do tecido sejam um esforço contínuo. Mas antes de falar sobre tipos de tecido, vamos voltar um pouquinho e falar sobre tipos de fibras. A gente pode dividir os tecidos em pelo menos 3 tipos de fibra: a fibra natural, a fibra artificial e a fibra sintética. As fibras naturais são aquelas que já estão prontas na natureza, o homem só precisa ir lá e transformar aquilo num fio para virar um tecido. Por exemplo, o algodão, a seda, a lã. Um outro tipo de fibra, que são as fibras artificiais, elas precisam passar por um processo químico mais simples para se tornar um tecido. Um exemplo disso é a viscose. Tanto os tecidos naturais quanto os artificiais, eles são mais confortáveis na pele, porque tem maior quantidade de algodão ou de seda, então o toque na pele fica muito mais confortável. E nós temos também os tecidos sintéticos. Os tecidos sintéticos, eles são feitos através de processos químicos um pouco mais elaborados. Então nós temos aí as fibras de poliéster, poliamida, acrílico, acetato e elastano. Esses tecidos, eles apresentam uma resistência um pouco maior ao atrito, então eles são roupas que vão durar por mais tempo. Alguns deles, eles precisam de mais atenção na questão do passar, porque às vezes não resistem tanto ao calor, tá? E lembrando que não existe nenhum tecido 100% elastano. O elastano é um tipo de fibra que se mistura com as outras para dar um pouco de elasticidade, tá bom? Então, depois dessa pequena aula de química, vamos falar sobre as características dos tecidos. Quando a gente vê uma roupa pronta, é importante observar alguns aspectos para conseguir descobrir ali qual é o tecido que foi usado ou qual tecido vai ficar como um bom substituto. Então a gente tem que prestar atenção a pelo menos 5 pontos, que são o caimento, a transparência, elasticidade, textura e padronagem. O caimento é como o tecido ele se comporta quando ele está na peça. Ele tem um caimento mais pesado ou é uma coisa mais leve, que quando bate o vento o tecido se movimenta. Com relação à transparência, a gente tem que se perguntar como que esse tecido se comporta quando está de contraluz. Vou precisar botar um forro ou só o tecido já basta? A elasticidade é mais fácil de ver. A gente pega o tecido e vê se ele estica ou não. A textura. O tecido ele é lisinho ao toque ou ele é um pouco mais áspero quando a gente passa a mão? E com relação à padronagem, se aquele tecido é estampado ou não, se ele tem algum desenho ou não. Então eu separei aqui alguns dos principais tecidos que eu uso no ateliê para mostrar para vocês um pouquinho dessas características, tá bom? Começar aqui pela tricoline. A tricoline, ela é um tecido de caimento médio, tá? Ela não é tão fina assim. Tem uma leve transparência, então dependendo da cor que você for usar a tricoline, você vai precisar de um forro. Pode ter elasticidade ou não, porque nós temos tricoline que são misturadas com elastano, então ela tem um pouquinho mais de elasticidade. A textura dela é sempre lisinha, porque é um tecido que tem a sua maioria de algodão e tem ele tanto no formato liso quanto estampado. Essa aqui é uma toda estampadinha de bolinha que eu usei para fazer máscaras nessa época da pandemia. Um próximo tecido é a viscose. A viscose, ela tem um caimento bem mais leve, é muito usada para fazer vestidos de verão, esses vestidos que são usados na praia, tá? Se você é aqui do Rio de Janeiro também sabe que a viscose é um ótimo tecido para a gente não suar tanto, né? Mas ela acaba amarrotando demais. Aqui a minha estava guardada na caixinha e olha a condição que ela tá, né? Tem que ter um bom encontro com o ferro de passar antes de ser usada. A viscose ela também tem uma leve transparência
tá? Então, dependendo do modelo que você for fazer, é importante colocar um forro para não ficar transparente. Ela não tem elasticidade, ela não tem elastano, mas a própria fibra da viscose pode apresentar um pouquinho de elasticidade, tá bom? Mas não porque tem elastano, é só a própria fibra que tem essa condição. A textura dela é um pouco mais lisa, o máximo que a gente pode dizer é que ela às vezes tem uns pequenos frisozinhos, mas é algo bem perceptível. E também existem viscoses lisas e estampadas, algumas com umas estampas lindíssimas, que são ótimas para fazer aqueles vestidos longos bem bonitos. Uma outra opção é o linho. Eu não tenho linho aqui para mostrar, mas o linho ele tem um caimento médio a pesado, dependendo da gramatura, é transparente, ele não tem elasticidade, ele é um pouquinho mais áspero do que a viscose e a tricoline, e também pode ter ela na versão lisa e estampada. Existe atualmente um tecido que é a mistura da viscose com linho, que se chama viscolinho, que também é super fresquinho e está em alta agora nas lojas. Agora vamos passar para os tecidos sintéticos. A gabardine, deixa eu achar a gabardine aqui. Gabardine, essa aqui é a gabardine Two Way. Ela tem um caimento médio a pesado, então ela já é mais utilizada para fazer vestidos sociais, blazers, calças sociais, tudo nessa linha mais social. E ela não é transparente, tá? Só se você estiver usando cores claras, aí sempre vai precisar de um forro. Tem uma elasticidade bem pouquinha por conta da fibra também, tá? Lembrando que existe gabardine com elastano, e aí tem uma elasticidade maior. Ele é um pouquinho áspero, bem pouquinho mesmo. E eu só conheço gabardine lisa, não sei se tem estampada no mercado, mas as que eu conheço são todas lisas. Oxford. O Oxford ele é um tecido mais pesado, tá? Ele é muito utilizado para fazer algumas peças de decoração, às vezes cortina, almofada, mas tem pessoas que também usam ela para o vestuário, tá? Quando tá fazendo saias sociais, tem gente que usa Oxford para fazer alguns blazers. Eu não aconselho muito porque a durabilidade às vezes não é tão boa, ele começa a desfiar aqui, ó, ele desfia muito fácil, mas é uma boa opção para quem está começando a costurar e não pode investir num tecido mais caro. O Oxford ele é bem mais em conta do que a gabardine. Ele é um pouquinho transparente, tá? Até mesmo as cores escuras, por ter uma trama mais aberta, o Oxford às vezes passa um pouco de luz. Não tem elasticidade, tem uma textura um pouquinho de áspera lisa, assim, mas bem pouquinho. E você pode encontrar ele tanto nas cores lisas quanto estampados. Passando agora para a musseline. A musseline ele tem um caimento leve. Então a maioria desses vestidos de festa que a gente vê que é bem levinho, normalmente é feito com a musseline. Ela é muito transparente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na filmagem, mas dá para ver tudo que tem por trás da musseline. Então ela sempre precisa de um forro, a não ser que a sua intenção seja mesmo ficar com a transparência. Também não tem elasticidade, tem uma textura bem lisinha e pode ser encontrado em estampas, tá? Tem algumas estampas que se chama musseline filetada, que ela é toda listradinha. Tem algumas outras que às vezes tem florzinha, é muito bonito. Próximo tecido, que é um dos que eu mais uso aqui no ateliê, crepe Amanda. E eu acho que depois eu preciso fazer um vídeo só falando sobre crepe, porque crepe quer dizer que é uma textura um pouco mais áspera. E daí a família dos crepes ela é imensa. Então se um dia você chegar na loja de tecido e falar eu quero um crepe, o vendedor vai conseguir te mostrar uma infinidade de tecidos. Então tem que saber aí o crepe e o sobrenome dele. O crepe Amanda, por exemplo, ele tem um caimento leve, médio a leve.
Eu gosto muito de usar ele para fazer saias godê, que dá um caimento muito bonito. Ele não é transparente, a não ser as cores claras, tá? Um branco, um bege, um rosinha claro, normalmente precisa colocar um forro. Ele não tem elasticidade. Como ele é da família dos crepes, ele é levemente áspero. E até então eu só conheço ele sem estampa, totalmente liso. E o crepe Amanda, ele tem um lado um pouco fosco e o outro brilhoso. Normalmente eu uso do lado brilhoso. Crepe alfaiataria. Esse crepe ele já tem um caimento médio a pesado. Ele é muito bom para fazer calça, vestidos mais sociais, mais retinhos. Ele não é transparente, né? A não ser as cores claras também. Tem um pouquinho de elasticidade, então ele se adapta bem no corpo. A textura dele é um pouquinho mais lisa do que o crepe Amanda. E você encontra ele também tanto em versões estampadas quanto em versões lisas, tá? Eu faço, quando eu tenho que fazer vestido de noiva no estilo sereia, que a noiva não faz questão de muito brilho, porque esse tecido ele não tem lado brilhoso, são os dois foscos. Eu gosto de usar muito esse tipo de tecido porque ele tem uma boa adaptação no corpo, fica muito legal. Outro tipo de crepe é o crepe Georgette. Em comparação com a mousseline, por exemplo, o crepe Georgette ele é um pouco mais opaco. Então, quando a gente está querendo fazer um vestido com transparência, esses dois aqui são boas escolhas, sendo que a mousseline é mais transparente do que o Georgette. Ele tem um caimento leve também. Normalmente é necessário utilizar um forro devido a essa transparência que eu estava falando. Não tem elasticidade, ele é um pouquinho áspero e eu também só conheço ele na padronagem lisa, não tem estampas. Vamos falar agora sobre cetim com elastano. O cetim com elastano ele pode ter um caimento leve a médio, tá? Eu normalmente não gosto de fazer roupa diretamente com o cetim, porque às vezes dá uma aparência de roupa de dormir. Mas eu gosto muito de usar o cetim com elastano para fazer forro. Normalmente, ó, quando a gente pega uma mousseline, aqui são cores diferentes, mas o cetim com elastano funciona muito bem como um forro para mousseline, mantendo o caimento, porque ele também é bem levinho, tá? Tem uma leve elasticidade, não é algo muito expressiva, mas tem uma leve elasticidade que faz com que se adapte um pouquinho melhor no corpo. Tem uma textura bem lisa e sobre a padronagem tem algumas estampas normalmente de bolinha ou de algum animal print, mas nada muito elaborado também não. Mais um tecido que eu uso para forro também é a Elanca Light. Ele tem um caimento médio. Tá? Então, às vezes, quando ele é usado para fazer forro de tecidos mais levinhos, acaba dando um pouquinho mais de volume. Ele não tem tanta transparência assim, tá? Só nas cores claras, que às vezes passa um pouquinho de luz. A elasticidade da Elanca, ela é média, tá? Não é nada muito expressivo, mas tem um pouquinho de elasticidade. Textura lisa e a cor também, que eu conheço, são só as cores sólidas. No blog eu deixei uma tabelinha com todos esses aspectos ali listados, tá? E tem ali também falando sobre tule e bordado e uma explicação um pouco mais aprofundada sobre os tipos de fibra. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a desvendar um pouco sobre os tipos de tecido e até a próxima aula.